exercício tem atividade, né? Um cálculo simples, né? Mas ele tem um cálculo para ser feito. Aí eu vou para o 8 e aí depois eu volto para o 7, tá? Mas não interfere, não. Espera aí só um minuto, pessoal, só um minuto. Voltei. Tá falando o seguinte, a gente vai começar então o capítulo 8 agora, tá? Eu vou pular o 7 e aí eu volto pro 8, eu vou pro 8 e depois eu volto pro 7, tá? Só a gente vai inverter, mas não interfere em nada, tá? O 7 é siderurgia, fala a respeito da formação, né, da liga ferro-carbono, tá? A indústria siderúrgica, né? E aí eu vou pro 8, que ele é a parte de diagrama de fases, só que qualquer fase, qualquer diagrama, né? Qualquer liga que a gente vai começar hoje. E aí a liga ferro-carbono, que se refere ao capítulo 7, siderúrgica, mas a estrutura, né? A ligação do ferro-carbono a gente vai ver no capítulo 9, e aí já é semestre que vem, bimestre que vem, tá? O que é isso, Arthur? Presente, é isso? Arthur, esse presente não serve não, cara. Boa noite, Lário. Desculpa o atraso. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Quem é essa Laísa? Que mocinha que é essa, Laís? Tem uma mocinha na foto aqui? Laís não tá aí, né? Bom, vamos lá. Então, vou começar aqui. Diagrama de fases, capítulo 8, tá? O que é um diagrama de fases, né? O diagrama de fases está aqui, ó. Fornece informações sobre ponto de fusão, solidificação, cristalização e outros fenômenos, né? Mas nós vamos estudar o quê? A formação de uma liga. Então, a liga, ela está diretamente associada, né? A gente enxerga a liga através desse diagrama de fases, tá? As definições básicas aqui. O que nós chamamos de componente? Então, se a gente tem uma liga cobre-zinco, nós temos aí componentes, né? São os componentes cobre e o componente zinco. Mas quem que é o solvente e quem que é o soluto? O solvente é aquele que está em maior quantidade. Então, se a gente tiver 90% de cobre, ele é o solvente. 10% de zinco, ele é o soluto. Então, o soluto é aquele que está em menor quantidade, tá? E aí, como que o soluto entra no solvente? Já que eu tenho uma liga cobre-zinco, por exemplo, mas tem muito cobre e um pouquinho de zinco, né?
Como que esse zinco entra na estrutura de cobre? Ele entra como solução sólida substitucional ou intersticial, tá? Isso nós já sabemos lá do capítulo 3, né? Então, são átomos impuros, ou átomos estranhos, né? Átomos diferentes da estrutura principal, mas nem toda impureza é ruim, né? Nesse caso, eu estou considerando uma impureza, eu sei que é uma impureza, mas ele foi adicionado intencionalmente, né? Ele vai dar alguma propriedade interessante aqui, essa mistura vai ter alguma outra característica, né? Interessante. E aí pode ser substitucional, nesse caso é substitucional, né? O zinco substitui o átomo de cobre, mas pode ser intersticial também, tá? O conceito de fase, todo mundo já sabe, quando a gente fala as fases presentes, né? A gente associa muito fase com um sólido, líquido, gasoso, né? Todo material puro é considerado como sendo uma única fase, mas não necessariamente tem que ser só uma fase sólida, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. O que é o diagrama de fases? É um mapa para determinação das fases presentes, em qualquer temperatura e composição de uma liga que esteja em equilíbrio. Esse ponto é fundamental, tá? Então, o diagrama de fases também é chamado diagrama de equilíbrio. Então, ele não serve, eu não vou enxergar um diagrama aqui, mas eu não consigo enxergar no diagrama de fases a condição de mudança de temperatura, né? Quando ele está aumentando ou diminuindo, quando ele está variando a composição. Então, isso não é diagrama, isso não é equilíbrio, né? Então, se aumentou a temperatura, tem que esperar estabilizar. Essa estabilização, que daí sim, por isso chama equilíbrio, né? Então, em tese, o aquecimento ou resfriamento desse material, ele é extremamente lento, tá? Então, você não aquece com um forno, no maçarico, você vai aumentando gradativamente, então você chega próximo a esse diagrama, tá? Aí, quando o resfriamento é brusco, isso aí já não é diagrama de equilíbrio, tá? Aí já é o capítulo 10, tá? Mas agora nós estamos na condição de equilíbrio, que o material ele tem aí uma variação muito pequena, né? Essa variação de temperatura é muito pequena, tá? Uma substância pode existir em duas ou mais formas, por exemplo, CCC e CFC. Então, se eu estou falando CCC e CFC, eu estou falando de material sólido, lógico, né? E ele pode existir duas fases sólidas no mesmo material, tá? Então, não é só líquido ou gasoso, né? Pode existir fases sólidas, duas fases sólidas ou mais, tá? No mesmo sistema em equilíbrio, né? Então, esse diagrama de fases, também chamado de equilíbrio, se sua energia estiver no mínimo sobre alguma combinação de temperatura, pressão e composição. Tá? Então, se a gente está aquecendo, não é equilíbrio, né? Mas a hora que parou, ele estabiliza, né? Então, o diagrama de equilíbrio de fases, né, por isso que ele é chamado diagrama de fases, se refere ao equilíbrio na medida que se aplica a sistemas que podem existir com mais do que uma única fase. Então, antes da gente entrar para o diagrama de fases, que é o item 4 aqui, né, vamos falar de solubilidade, né? O que a gente entende por solubilidade, né, o limite de solubilidade, né? É a máxima concentração de átomos de soluto, menor quantidade, que pode se dissolver no solvente. Me dá aula ali. Quando o limite é ultrapassado, forma-se uma segunda fase. Então, vamos pegar o exemplo típico aqui de açúcar e sal, né? Esse é um diagrama de fases, né? Diagrama de equilíbrio aqui do sistema água e açúcar, né? Então, o que nós temos do lado esquerdo? Nós temos aqui, esse zero, tá vendo? Isso daqui é interessante, zero de açúcar, então é 100% de água, evidentemente. Então, isso daqui, ó, essa linha vertical, ela se refere somente à água. A partir do momento que a gente coloca açúcar, aí nós entramos para essa condição aí, né, ao longo do eixo X, aonde nós temos aqui uma solução, né, uma solução de água doce, né, água com açúcar. Isso daqui, ele permanece, né, essa solução, ela é água doce, até que seja atingida essa linha vermelha, chamada limite de solubilidade. A partir deste momento, neste outro lado, aí deixou de ter uma única fase. Observa que aqui é uma única fase, aqui são duas fases. Então, aqui continua tendo a água doce, mas agora
passa a ter também sólido, né? Então, nós temos uma fase sólida de açúcar e uma fase líquida de água com açúcar, né? E observo que esse limite de solubilidade aqui, ele varia de acordo com a temperatura, né? Então, maior temperatura suporta maior quantidade de açúcar na água, tá? Por isso que estamos mostrando esse diagrama. Diagrama de fases, o comum que a gente vai encontrar é esse daqui, ó. Eu tenho uma composição A, uma composição B, né? Pode ser cobre, zinco, ou pode ser água, açúcar, né? Pode ser qualquer coisa aqui. No eixo Y, temperatura, e nós vamos aquecer esse material até um determinado ponto que ele vai estar líquido. Aqui é uma fase que a gente vai chamar de alfa, sólida, aqui uma fase beta, sólida também, e aqui pode existir alfa mais beta, duas fases sólidas, tá? Aqui tem uma parte líquida também, mas eu não vou entrar em detalhes nesse diagrama agora, porque ele vai aparecer daqui a pouco, com as composições, né? Então, esse diagrama aqui ele é chamado diagrama eutético, aqui, ó, 8.8, ó. Sistema eutéticos binários, é exatamente esse diagrama, porque ele tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto é chamado ponto eutético, tá? Os diagramas de fases, eles contêm informações. E aí nós temos aí temperatura, 3 fatores, pressão e composição. Tá? Quando a gente olha para esse diagrama aqui, que é um diagrama que a gente já viu muito, que é um diagrama da água, o que nós enxergamos nesse diagrama? Aqui nós temos pressão e temperatura. Então, nesse caso, a composição ela está fixa. Eu estou falando aqui de água, tá? Então, H2O. E aí nós temos aqui a água no estado sólido, no estado líquido e no estado aqui de vapor, né? No estado gasoso. Então, nós temos as 3 fases para a mesma composição. E a água, ela pode virar, o líquido pode virar vapor por acréscimo de temperatura ou quando a gente abaixa a pressão, tá? Então, no caso de bomba, por exemplo, quando fala de cavitação, é uma baixa pressão que vira vapor, depois aumenta a pressão, volta a ser água. Quando a gente está fervendo a água, aí ele vem aqui para os 100 graus Celsius e aí passa para vapor por questão de temperatura, tá? Mas tem as duas maneiras aí de transformar vapor, né? Peraí. Beleza, pessoal. Desculpa aí. Aí, então vamos entrar no diagrama de fases binários, tá? Então, o diagrama de fases binários, estamos falando aí de composição de 2 elementos, só que para a gente, nos diagramas nossos, a pressão ela é constante. Então, a gente não considera aí a variação de pressão. E aí eu passo a ter a temperatura em função da composição, tá? Então, voltando para esse daqui, né, eu vou relacionar temperatura com composição. A pressão, ela varia muito pouco, ela influencia muito pouco nessa variação de temperatura e pressão, tá? Então, o diagrama para a gente são mapas que representam relações entre temperatura e composição, né? Mostrando as quantidades das fases em equilíbrio, diagrama de fases ou diagrama de equilíbrio, né? Então, a figura aqui apresenta o sistema cobre-níquel. Então, esse daqui é um diagrama de fases. Ó. Que diagrama que é esse? Cobre-níquel. Eixo Y, temperatura. Aqui em Fahrenheit, aqui em graus Celsius. Né? Para a gente estar mais habituado com essa do lado esquerdo aqui, graus Celsius. E o eixo X, o que está mostrando para a gente? Composição. Mas esse daqui que eu sempre vou olhar, ó. Sempre a gente vai ter a composição das duas ligas aqui. Uma diretamente e a outra indiretamente, né? Lógico. Então, esse 0, 20, 40, 60, eu estou vendo o quê? Composição, daqui é em peso, né? De níquel, tá? Ele que está aqui. Então, esse 100% é 100% de níquel.
Esse 0% significa 100% de cobre, tá? Como a liga é cobre-níquel, eu vou sempre me referir ao que está escrito aqui, ó. Então, para mim, sempre vou falar composição de níquel, nesse caso, né? 60, aí, e o resto? O resto é cobre, né? 80 é níquel. O que sobrou, os 20, tem que ser cobre, tá? Então, a minha referência sempre é o que está escrito aqui. Ele poderia ter escrito o contrário, né? Ele poderia ter invertido o gráfico e falado assim, a composição de cobre. E o gráfico seria muito parecido, né? Deixa eu conseguir buscar aqui. Mas ele seria assim, ó. Certo? Esse ponto aqui está aqui, né? Eu fiz o gráfico meio ruim aqui, tá? Mas ele seria esse ponto aqui, ele viria para cá, ó. Esse ponto aqui, ele viria para cá. Seria exatamente o gráfico, só que invertido, tá? Então, tanto faz aqui o gráfico é o mesmo, não muda, né? Mas eu vou sempre me referir a esse valor aqui, ó. Composição de níquel. 40 é quem? É níquel, tá? Vou só apagar isso aqui, porque senão vai ficar feio. Professor. Diga. Se importa de explicar essa parte de novo, eu não entendi do cobre, níquel. Ó, essa liga aqui, diagrama de fases cobre-níquel, tá? Então, nós sempre vamos ter dois elementos, né? Cobre e níquel, depois prata e cobre, sei lá, né? Qualquer dois elementos. Esse é o primeiro diagrama que apareceu. Esse diagrama de fases, ele está falando o seguinte, ó. O eixo Y, temperatura, então aqui 1000 graus Celsius, 1100 graus Celsius, 1200, né? E aqui em Kelvin, tá? Eu sempre vou falar em Kelvin, em graus Celsius, né? A composição de níquel, então esse 0 significa que não é liga, significa que é 0 de níquel, consequentemente é 100% de cobre. Ou seja, o que significa esse 1085 aqui? Ele é o ponto de fusão do cobre, tá? O cobre está aquecendo, quando chegou em 1085, ele vira líquido. E aí continua a aquecer aqui na fase líquida. Se for para o 100, o lado de extremidade aqui, o 100 é 100 de níquel. Aquece o níquel puro, né? Aquece até 1453. Quando chegou aqui, ele virou líquido, tá? Agora, o que acontece quando tem uma mistura? Ok? Alguém falou alguma coisa aí? Não, fui eu. É que agora eu entendi. Entendeu? Então tá. Aí, mas e a mistura? Agora, o que me interessa desse diagrama é a mistura, né? É a liga, né? Então, vamos pegar, por exemplo, 20%. 20 de quem? De níquel. Beleza? 20 de níquel. 40 de níquel, 60 de níquel, sempre isso daqui, ó. Tá. 20 de níquel, 80 é cobre. O que sobrou é cobre. Nessa liga de 20 de níquel, aquece ela. Tá vendo que aqui tem um alfa? Toda essa região aqui é sólido. E esse sólido foi chamado de alfa, tá? Então, nesse diagrama, se falar alfa é o sólido. Aqui em cima, L líquido. Então, na fase acima dessa linha, tá vendo? A linha líquidos. Essa linha aqui é a linha líquidos. Acima dela, tudo está líquido. Essa linha de baixo é a linha sólidos. Essa linha aqui, abaixo dela, tudo está na fase sólida. Mas, aquecendo uma liga de 20 de níquel, 80 de cobre. Aquece até chegar nesse ponto. Quando chega aqui, 1170, mais ou menos, né? O que acontece nesta região aqui, ó, até quase 1200, né? 1190. Né? Nesta região, o que acontece? É uma região de alfa mais L, né? Alfa sólido, L líquido. Então, aqui nós temos aqui uma região de mudança de fase. Então, em qualquer trecho dentro desta mudança de fase aqui, nós vamos ter duas fases em equilíbrio, tá? Então, vou pegar... Você vai falar do ponto A e B? Um ponto A tem um ponto B aqui, não sei se vai aparecer agora, se é exercício. Então, vamos lá. O ponto A que é esse? O ponto A é uma liga. Então, observe o seguinte. Vamos pensar no contrário, né? Como é que a gente forma essa liga? Eu poderia pegar 60% de 60 quilogramas, tá? Aqui é porcentagem em peso. Então, imagina que eu pegue 60 quilogramas de níquel. 60 de níquel.
60 kg de níquel. E pego 40 kg. Ô, Lucas, dá um jeito aí. Então, eu tenho 60 kg de níquel, eu tenho 40 kg de cobre. A mistura deu 100 kg. Eu pego esse material, coloco dentro de uma vasilha e aqueço, 1.500 graus Celsius, 1.400 graus Celsius, está aqui, ó. Em 1.400 graus Celsius, o material agora ele está fundido, líquido, e esse líquido misturou. Não existe mais o que é cobre e o que é níquel, é uma coisa só. Agora eu vou resfriar. Quando começa a resfriar, o que acontece nesse ponto aqui, 1.350 graus Celsius, mais ou menos? O material começa a se solidificar. Nesta transição toda aqui nesta região, até chegar aqui em 1.300 praticamente, né? O material está se transformando. Quanto mais para baixo, mais sólido. Até que chegou aqui em 1.300 graus Celsius, todo o material se solidificou, acabou a solidificação. E aí vai resfriar, né? Até que chegou nesse ponto A aqui, 1.100 graus Celsius. Pergunta no ponto A, qual é a liga? 60% de níquel, 40% de cobre. Qual a temperatura? 1.100 graus Celsius. Qual é a fase? É uma única fase alfa. Então, se você pegar esse no ponto A, você não consegue enxergar duas fases, é uma coisa só. Tá? Não existe duas coisas diferentes, porque ali o cobre se misturou ao níquel. É uma coisa só, uma única fase. Tá? Mas agora, vamos pegar o ponto B. O ponto B, ele tem aqui 35%, né? 35% níquel. O resto é cobre. Vamos pensar a mesma coisa. Peguei 35 quilos de níquel e peguei lá os 65? Isso, né? 65 de cobre. 65 de cobre, de quilograma de cobre e tal, juntei e formou 100 quilogramas. Aqueci até 1.000 e poucos graus Celsius aqui, ó. Até 1.300. O material está na fase líquida. Vou resfriar. Quando parou no ponto B, e esse parar, ele é parar e estabilizar naquela temperatura, por isso é a condição de equilíbrio, não é resfriamento rápido, tá? Então, chega naquela temperatura e para, né? Então, um resfriamento bem devagarzinho e parou ali. O que vai acontecer com esse material? Ele vai estar estável numa condição que tem alfa, sólido, e tem líquido. Então, assim, você vai ver no recipiente parte líquida, né, e vai ver parte sólida, como se fosse água e gelo, certo? Em condição de equilíbrio. E essa condição só vai mudar se eu aquecer ou se resfriar, tá? Então, basicamente é o seguinte, esse diagrama, a gente define uma composição e aquece ou resfria. 80%, então aquece e resfria. Qual que é o ponto de fusão? O ponto de fusão vai estar aqui, 1.400 graus Celsius, né? Solidificação vai estar aqui, 1.380. Então, definir uma liga, você só aquece e resfria, tá? Ficou claro esse diagrama? Ficou sim. O que a gente vai estudar agora no capítulo 8? Eu quero saber 3 perguntas. 3 respostas, né? Eu vou fazer as perguntas, né? Então, eu defino uma liga e defino uma temperatura. Por exemplo, poderia ser o ponto B aqui, ó. A liga 35 de níquel e temperatura 1.250 graus Celsius. Fechou, tá aqui, ó. Localizei o ponto B. Primeira pergunta: quantas fases estão presentes? Nesse ponto B, 2 fases, alfa e líquido. E se fosse o ponto A? Uma única fase, alfa, né? Que é sólido. Aí se fosse aqui em cima, uma única fase, líquida. Então a primeira coisa que eu vou identificar é o número de fases, tá? Quais são as fases presentes nesse ponto? Se tem 2 fases, eu vou para a segunda pergunta. Qual é a quantidade de cada fase? Quanto que tem de alfa, quanto que tem de líquido? Se eu pudesse pegar olhar nesse balde e tirar só o sólido, que é o alfa aqui, qual a porcentagem? Talvez essa temperatura a gente podia chegar à conclusão que tinha 20% sólido e 80% líquido, tá? Se for mais para baixo a temperatura aqui, vai ter mais parte sólida, né? Vamos chegar num ponto, se eu pegar mais ou menos a metade aqui, ó, eu falo, agora tem 50% de líquido, 50% de sólido, né? Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é o seguinte:
Qual a composição de alfa e qual a composição de líquido? Essa é a terceira pergunta. Porque quando ele se solidifica, ele não é igual. Então, apesar da liga toda ela ser 35 de níquel e 65 de cobre, essa é a liga. Mas quando eu pego só o alfa, se eu separar daqui, ó, tem 20% de alfa. Vou pegar esse bloco, que agora é um sólido. Qual a composição desse bloco? Ele não é 35 de níquel. Ele vai ser mais ou menos. Tá? Vai depender aqui da estrutura. E aí, se ele tiver mais níquel, o líquido tem menos. Mas na junção, na somatória de tudo, isso vai dar os 35, tá? Mas é só nessa variação de fase aí que eles são diferentes. E é isso que a gente vai fazer o cálculo agora, tá? Então, a gente vai... A lista 3 se refere exatamente a isso. Primeira pergunta, quantas fases presentes? Tá. Segunda pergunta, qual a composição de cada fase? Qual a quantidade de cada fase? É isso que a gente vai responder, tá? Interpretação do diagrama. Vamos lá. 3 informações estão disponíveis. Aqui, ó, as 3 que eu acabei de falar. Primeira, fases presentes. Líquido, sólido mais líquido. Composição de cada fase. Então, o que está alfa? Ele tem uma quantidade. Aqui, eu vou falar o terceiro primeiro. Né? Porcentagem de cada fase. Tem 20% aqui, por exemplo. 20% está sólido, 80% líquido. Né? Abaixou a temperatura, agora está 50-50. Abaixou mais a temperatura, agora está 90% sólido, né? 10% líquido. Então, essa é a porcentagem. E a terceira pergunta é a composição de cada fase. Então, a fase que está alfa, qual a composição dela? Eu vou ter níquel e cobre, mas não necessariamente ela vai ter essa liga, 35, tá? Essa liga 35 e 65 aqui, tá? Então, na transição, né, se você pegar só alfa na transição, ela vai ter uma composição diferente. É isso que a gente vai verificar agora, tá? Como que a gente faz essa conta? Olha só, esse é o ponto B, tá vendo? O ponto B, ele está aqui, ó, liga de 35, 1250 graus Celsius, ponto B, vai ter alfa e líquido em equilíbrio. Então, agora vai dar um zoom só nesse pedaço aqui, ó. Só que me interessa pegar essa composição que aparece os 35, né? Aqui, 35, né? E aparece a temperatura, tá? Porque no A, vamos voltar só para o A aqui, né? Quando pega no A aqui, quantas fases presentes? Uma, sólido. Qual a composição de cada fase? Só tem uma fase, a composição dela é 60 níquel, 40 cobre. Acabou. Qual a porcentagem de cada fase? 100%. Só tem uma fase, certo? Então, quando tem uma única fase, a resposta já é direto, não tem conta para fazer. Mas no ponto B, que daí a gente tem que fazer uma análise. Como que a gente faz a análise? É o que tá escrito aqui, tá? Então, olha só, aqui foi dado um zoom, só naquele ponto B, a temperatura aqui de 1150 a 1300, a composição de 20 a 50 e tal, só aquele trecho que a gente deu um zoom, tá? Localiza o ponto. Que ponto que é? 35 e aqui 1250. Este é o ponto B, tá? Como que a gente vai achar? A primeira pergunta, quantas fases presentes? Alfa mais líquido, né? 2 fases presentes. Segunda pergunta, composição de cada fase. O que está alfa? Aqui. Deixa eu escrever aqui. O que está alfa? Então, qual que é a quantidade de... Não, eu quero a composição primeiro. Vamos fazer de alfa aqui. Alfa. Alfa, ele vai ter uma quantidade, porcentagem de níquel. E o que sobrou é cobre, tá? Da mesma forma, o líquido, ele vai ter uma porcentagem de níquel. Eu vou fazer isso. E o que sobrou é cobre. Como que a gente vai achar? Esse é o ponto, ó. Ponto B. Aí, que linha que é essa? Esta linha aqui, ó, é chamada de linha líquidos, lembra? A linha superior, linha líquidos.
A linha de baixo é a linha sólidos. Abaixo dela, o material está na fase sólida. Acima do líquidos, na fase líquida. Pega esse ponto e traça uma linha de temperatura constante, a temperatura que a gente quer. Quando este ponto aqui, ó, tocar essa linha, eu vou olhar essa composição. Esta composição é a composição de quem? Quem que está aqui em cima? Líquidos, né? Aqui é o L. Então, esse ponto é a composição do líquido. Do lado de cá, mesma coisa, temperatura constante, olha para cá. Bateu, olha para baixo. Aqui embaixo é quem? O lado de cá é alfa, né? Então, a composição de alfa. Tá? Então, qual que vai ser a composição? Deixa eu olhar aqui. A linha traçada... 31 de níquel. O que sobrou é cobre, tá? Corresponde a quem? Fase líquida. Então, esse valor aqui que nós achamos, ó, 31, fase líquida, né? 31,5 de níquel, fase líquida. Vai ficar escrito aqui, ó. Fase líquida, 31 de níquel. O que sobrou é cobre, né? 68,5. Para a fase alfa, o alfa está aqui, ó. Olhou lá, 40 alguma coisa, né? Da maneira, a fase alfa, sólida alfa, corresponde a 42,5 de níquel. Então, a fase alfa é 42,5 de níquel. O que sobrou é cobre. Quanto que sobrou? 57,5. Alguma dúvida aqui? Deixa eu só completar, depois vocês tiram as dúvidas, tá? Terceira pergunta. Terceira pergunta é o seguinte: qual a quantidade? Quanto que eu tenho de alfa, quanto que eu tenho de líquido, tá? E aí, eu comecei a fazer aqui, ó. Se eu quero a quantidade de alfa, observe que eu tenho 3 pontos aqui, não tem, ó? Eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto B, ó. É o ponto da liga. O lado de cá é o líquido, o lado de cá é o alfa, que é o sólido. Qual a composição da liga? 35. Qual a composição do alfa? 42,5. Qual a composição do líquido? 31,5. Então, tem esses 3 valores. Agora, eu quero saber a quantidade de alfa. A alfa está aqui, ó. O que a gente faz para calcular alfa? Eu pego o lado oposto. Vai ser quem? 35 menos 31. E divide pelo total. Quem que é o total? 42 menos 31. Entenderam? Aí eu vou achar um valor aqui. Que valor que eu vou achar? De alfa. 35 menos 31, isso vai dar 32%. Aqui, ó. Vou achar 32%. 32% de quê? De alfa. Agora, eu posso subtrair, o resto vai ser o quê? 68%. Ou eu faço a conta, né? Se eu quiser fazer a conta, que conta que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Se eu quero líquido, eu vou pegar o lado oposto. Quem que é o lado oposto? 42 menos 35 e divide pelo total. O total continua sendo a mesma coisa, ó. 42,5 menos 31,5, tá? Mas é sempre o lado oposto. Então, em resumo, ver se fica claro para vocês, ó. Nessa condição, o material que está aqui, ó, vamos voltar para aquele menos bagunçado, ó. O ponto B está aqui. O ponto B está aqui. Que liga que é? 35 de níquel, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho exatamente 100 kg, tá? Para ficar fácil da gente entender. Eu peguei 35 kg de níquel, 65 kg de cobre, sólido. Peguei esse negócio, misturei, aqueci até 1400 graus Celsius.
virou líquido, uma coisa só, uma única fase. Resfriou até 1.250 graus Celsius. Eu estou exatamente no ponto B. Quantas fases presentes? Eu tenho 2 fases presentes, tá aqui, ó. Eu tenho uma fase líquida e uma fase sólida, tá? Se eu quero saber o seguinte, quanto que está sólido, quanto que está líquido? 32% está sólido, 68% está líquido. Então, se eu conseguisse enxergar esse banho ali, esse reservatório, 68% estaria líquido e 32% teria blocos. Tá? Imagina como se fosse um gelo, né? Isso que estaria acontecendo. E aí, se eu pegar essa fase sólida, esse alfa, qual a composição desse alfa? 42 de níquel e 57 de cobre. Tá? E o que sobrou? Líquido. 31 é níquel. O que sobrou de líquido, 31 é níquel. O resto é de cobre. Entenderam, pessoal? Qual que é o conceito aqui? Hilário, Diga. eu fiquei com dúvida nessa parte da quantidade de níquel. É só olhando no gráfico ou tem alguma outra forma de saber? Para chegar nesses quebrados aí, 42,5, 31,5. É só olhando no gráfico. Pega o ponto B. Ponto B é a composição da liga. Na temperatura, 1.250 graus Celsius. Está aqui. Traça uma linha de temperatura constante. Ó, essa linha azul é uma linha horizontal, temperatura constante. Quando tocou nessa linha vermelha é essa linha líquidos aqui, ó. Tá vendo? Eu tracei uma linha aqui, ó. Tocou, olha aqui embaixo. Esta é a composição da fase líquida. Deu 31. Vem para cá. Tocou a fase sólidos, né? Que é alfa. Vem para cá, olha 42. Tá? Não precisa ter essa precisão, tá? Precisa de uma régua, sei lá, para medir. Aqui, se eu estivesse fazendo, coloca 42, 43, alguma coisa assim, né? Tá? Ah, então não tem uma resposta exata. Tranquilo, Né? entendi. É só o intervalo ali. Então, assim, se fosse qualquer... Deu 42,5, né? Qualquer coisa entre 42,45 e 42,50 e alguma coisa, eu aceito, tá? É isso? Brincadeira, Maraísa, eu aceito sim, tá? Não tem uma resposta exata. Eu tô aqui só pensando que precisão é essa. Mas aí, então assim, se fosse prova, tá? Essa é a sua preocupação, né? Eu coloquei 42, coloquei 43, tá certo, não tem problema nenhum. Você não pode colocar 30 aqui, entendeu? 39, pode colocar 50, é isso, tá? Mas batendo o olho aqui, esse daqui ainda tá bom, que ele tá bem, o zoom foi bom, né? Mas quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, jamais você vai acertar 42,5, tá? Ou 30 e 31,5, né? Mas tem que ser alguma coisa entre 30 e 50, entendeu? Mas assim, uma precisão razoável, mais ou menos 1, né? No máximo 2, tá? A gente tem a mão meio torta, né? Não consegue traçar essa reta direita. Tá bom? Mais alguma pergunta? Entenderam o conceito, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Sim. Então, aqui, não vou explicar isso não, mas eu estava falando R mais S, porque ele chama esse valor de S, tá vendo? S, R, e aí, isso aqui é a metodologia do livro, né? Esse pedaço R e o total R mais S, né? Então, aqui é o S e o total R mais S. Aqui é R e S mais S, tá? Eu prefiro ir no conceito, né? Deixa eu ver aqui. Mas olha só. Vou imaginar, deixa eu só apagar aqui, ficou muito carregado. Vamos imaginar que a temperatura diminuiu. A temperatura agora está aqui, ó. 1.250, agora está 1.230. Aqui. Como que a gente acha? Quantas fases presentes? 2, alfa e líquido.
Segunda pergunta, composição de cada fase. Vou tentar traçar uma linha aqui, tá? É muito ruim, eu mudo. Aqui, tá? Então, eu tenho esta composição aqui e esta composição aqui. Quem que está do lado de cá? Líquido. Quem que está do lado de cá? Alfa. Qual a composição de líquido? Eu vou olhar aqui embaixo. Ó. Aqui. 27, tá bom? 27%. Esse daqui, eu vou olhar aqui, ó. O alfa tem quanto? 30 e... Vou pegar 37? É, certinho, né? 37. Concorda que quanto mais para baixo a temperatura, maior a quantidade de alfa, certo? Maior quantidade de sólido. É lógico isso, né? E se você observar, como que a gente calcula alfa? Eu pego o lado oposto. Como que seria a nossa conta aqui? Vou só escrever, né? Fica até melhor. Se eu for escrever aqui, qual a quantidade de alfa? Quantidade de alfa é o lado oposto. 35 menos os 27 dividido pelo denominador, que é o total. 37 menos 27 dá 10, né? Posso colocar esse pó direto aqui, ó. Eu colocaria 37 menos 27, tá? Então, esse vai ser o valor de alfa, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o seguinte, quando eu fiz essa conta nessa temperatura, era este pedaço de B até aqui, dividido pelo total. Ou seja, era esse pedacinho pelo total que é grande, ó. Agora, quando eu olho para cá, observe que o alfa já aumentou muito, ó. O alfa vai estar nesse tantão dividido pelo total. Tá? E quanto mais para baixo, vou pegar outro ponto aqui, ó. O que vai acontecer com o alfa aqui, ó? Tá vendo? Aqui esse é o ponto, esse é o ponto, esse é o alfa. E o alfa eu olho o lado oposto, né? Então, vai ter muito mais alfa. Vai ser um tantão grande dividido pelo total. Ou seja, ele é quase 100%. Tá vendo que quanto mais para baixo, por isso que eu sempre olho o lado oposto. Poderia fazer a mesma coisa aqui para cima, ó. Se a gente observar o ponto B, subiu. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Essa temperatura aqui, ó. O ponto... A quantidade de líquido que eu vejo do lado oposto aumentou, olha aqui, ó. Tudo isso sobre o total, que agora é quase todo líquido. Ou seja, até a hora que eu chego aqui, ó. Quando eu chego nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, ó. Se eu traçar uma linha aqui de temperatura constante, como que eu calculo? Que conta que eu vou fazer? Eu vou falar que é tudo sobre ele mesmo, né? Todo esse espaço aqui sobre ele mesmo. Então vai dar 100%. Né? Pensando no alfa, que é o lado oposto. Ou chegando aqui em cima no líquido, que é o lado oposto. É todo ele, é 100%. Entenderam, pessoal? Por que é o lado oposto aí? Ficou claro? Professor, mas se chega a 100%, aí ele já sai dessa zona de alfa mais líquido, ou não? Sim, mas eu estou falando o seguinte. Quando que ele solidifica? Quando que ele termina a solidificação? Se eu pegar esse pontinho aqui, ó. Tô baixando a temperatura, tô baixando. Quando chegou aqui, se eu fizer a conta, ele vai dar 90% de alfa. Se eu chegar aqui, ele vai dar 95%. Quando eu chegar aqui e eu vou fazer conta, deu 100%. É exatamente isso que você falou, entendeu? Então chegou em cima dessa linha, se eu tentar fazer conta aqui, ele vai pegar o lado oposto. Tudo isso sobre ele mesmo, 100%. Entendeu? Entendi. Dá para associar também qual é o mais próximo, né? O lado mais próximo que ele está é o predominante. O lado mais próximo é o predominante. Se você está mais para cima, assim, eu estou aquecendo, eu estou chegando no líquido. Isso aí. Perfeito. Tá bom? Então, aí depois vocês dão uma lida disso daqui, mas eu prefiro relacionar, tá sempre o lado oposto, né? Então, sempre pego 3 pontos. Eu tenho o ponto da liga, e eu tenho um ponto de alfa e um ponto de líquido. Então, eu amarro esses 3 pontos, traço uma linha. E aí eu relaciono. Se eu quero líquido, olho para o lado de lá. Se eu quero alfa, olho para o lado de cá. Tá? Por exemplo, uma liga 70 de níquel. 70 de níquel está onde? Ó?
e 30 de cobre, né? Eu falei, essa liga, mas eu vou olhar sempre de níquel. O níquel está aqui, ó. 70 é esse aqui embaixo. É aquecida a partir de 1.300 graus Celsius. Então, pegou esse ponto aqui e foi aquecido, ó. Foi feito isso daqui, ó. É reto esse negócio, tá? Vocês entendam como reto. Aí, vamos lá, aqueceu. Em qual temperatura se forma a primeira fase líquida? Qual a temperatura que se forma o primeiro líquido? Quando chegou nesse ponto, até aqui é 100% sólido. Mas quando chegou nesse ponto, ele formou a primeira gota, certo? Primeira gota, eu vou olhar aqui, ó, 1.350 graus Celsius. Então, aqui está exatamente no meio, ó. Tá? Qual a composição da fase líquida? O que eu tenho que fazer para achar a composição da fase líquida? Eu traço uma linha de temperatura constante aqui, ó. E vou olhar aqui, ó. O primeiro líquido, eu olho aqui. Qual a composição dele? 59 de níquel. Certo aqui? 659, tá aqui, ó. Então, o primeiro líquido que se formou, ele tem... Se eu pegar essa gota, ele vai ter o quê? 59 de níquel. E o resto, 41 de... 41 de cobre, tá? Terceira pergunta. Qual temperatura ocorre a fusão completa? Fusão completa aconteceu aqui, ó. Nessa temperatura. Eu vou olhar aqui, ó. 1.380 graus Celsius. Qual a composição do último sólido remanescente? Então, imagina que foi aquecendo, aquele negócio foi derretendo, sobrou um bloquinho pequenininho, tá? O último bloco antes de derreter. Qual a composição dele? Eu olho para cá. Aqui é a fase alfa, né? Então, o último bloco que vai derreter, a composição é 78. Então, esse negócio tem que estar mais para cá. Aqui, 78, ele está aqui. Tá bom? Entenderam o conceito aqui do gráfico? Professor, você pode explicar de novo essa última fase que você falou, a questão do último bloco? Porque quando ele está chegando lá, deixa eu só apagar aqui. O material, ele está aquecendo. Tá vendo? Aqui formou o primeiro líquido. Aí, quando está aqui na metade, 50-50, né? 50% sólido, 50% líquido. Quando chegou lá em cima, ele está quase, está 99% de líquido. Mas ainda tem um pedacinho lá, 1%, 0,5% sólido, né? Como que eu olho o que chegou aqui, ó? O último sólido, qual a composição dele? Que ele vai terminar agora de derreter. A composição é essa e o ponto é esse, ó. Né? Por aqui. Sólido eu olho onde? Eu olho do lado de cá. Então eu vou fazer isso, ó. Esse é o último sólido que eu vou enxergar aqui, o último sólido remanescente, que dá os 78, ó, de níquel. Beleza? Isso aqui. Bom, pessoal. Todo mundo que está presente aí? Sim? Editor, pessoal, todo mundo presente? Vou fechar a chamada, tá? Juan, presente Juan. nesse vídeo entra. É só pra você ver que eu tô aqui, pô. Ah, então tá bom. Eu tinha editado antes, né, Juan?
professor, essa resposta que você mostrou agora há pouco, ela não tem no slide que você colocou no AVA, não? Não sei. Não É tem? que eu tô olhando aqui, que eu queria olhar de novo e eu não achei. Você pode voltar rapidinho, só para tirar um print? Minha função aqui não é facilitar a vida de ninguém, meu Deus. Que horror, professor. Presencial você não era assim. Sua função não é facilitar, mas você sempre facilita, né, Hilário? Você gosta da gente. Presencial é pior. Que isso, fala longe do Hilário não. Hilário é um amorzinho. Presencial, ele sempre ficava no final da aula para me explicar as coisas. Ele é muito bonzinho mesmo. Agora é online que eu não tô entendendo. Muito obrigado, Vanessa e Miriam. Só vocês duas que vão poder participar das aulas a partir de agora, tá? Primeira aula que eu tive com o Hilário presencial, ele mostrou um gráfico mostrando a porcentagem de gente que perde na matéria dele. Já chegou assustando a gente já. Só pra assustar, ô Luiz. Na minha turma, eu acho que não reprovou ninguém. Sua turma era boa, Miriam. Então sua turma não estava no gráfico que ele mostrou, não, que era coisa de 80%. Isso daí é exceção. Ele passa isso brincando, gente. Lara... Hilário no presencial era muito difícil mesmo. Ana, você não está permitida a falar, só a Miriam e a Vanessa. O online também, de vez em quando, ele dá uns surtozinhos de dificuldade aí que ele bota pra torar mesmo. Dá um surtozinho. Eu já ouvi falar que a final é muito difícil, mas eu nunca fui pra final, então... Não queira conhecer a final. É isso. Mas assim, é muito ruim, né? Eu conheço vocês que são mais antigos aí, né? Os coroas da turma aí. Mas o pessoal mais novo eu não conheço quase ninguém, porque eu comecei a dar aula muita gente no ano passado, já estou no quarto semestre, né? Tem muita gente que vai encontrar na rua aí, nem vou ver, nem vou reconhecer. Né? Tomara. Você não, Maria, você não vai conhecer assim. Brincadeira, pessoal. Tá bom? Ana, pode falar, tá, Ana? Você tá muito quietinha. Antes você falava mais, ó. Semana passada você me interrompia toda hora. Hilário, tá tendo uma festa do meu vizinho e tá me atrapalhando muito. Você tá querendo ser convidada, né? Eu quero que eles parem pra eu dormir daqui a pouco. Sei, tá bom. Bom, pessoal. Um abraço, boa noite. Hilário, abriu um bar em frente à minha casa. Nunca mais minha casa foi silêncio. Aí é difícil. Ainda bem que estamos no Covid, né? Não era para ter muita coisa. Hilário. Fala aí. Oi, William. Olha, tudo bom? Ontem eu esqueci de pegar cara, o tema do trabalho de resmate. Ah, tá. Resmate. Tá. Beleza, eu vou te passar. Alguém quer comentar alguma coisa da matéria? Alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? A gente continua quinta-feira que vem, tá bom?